dia, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa aula de ciência, que está no módulo 1, na página 226. Antes de iniciarmos, vamos dar nossas mãozinhas, vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer pelo dia, pela nossa alimentação, pela nossa família e por tudo que Ele nos dá para a gente todos os dias. E nós temos que ser gratos, nós temos sempre que estar agradecendo, porque nós temos todos os dias, podemos enxergar, podemos falar, podemos nos comunicar com um gesto com as mãos. Quantas e quantas pessoas não podem fazer esses movimentos? Então vamos unir as nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais um dia, para Te agradecer pela nossa família, pelo pão de cada dia, pelos nossos colegas, pelas nossas moradias, pela nossa saúde. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Amém? Isso. Agora nós vamos falar sobre um assunto assim, muito importante. Um assunto que fala sobre o meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre a transformação desse meio ambiente. Sabe qual é o tema de hoje, criança? Vamos lá? Olha, vejamos aqui a imagem que nós temos aqui na tela. Essa imagem é de quê? De um solo. E o que é solo? Eu falei na aula passada, que é uma camada superficial da Terra. Então, veja, o que fica embaixo é o subsolo, que é a camada mais profunda da Terra. Então, eu estou falando isso para que vocês possam entender novamente que nós estamos falando sobre o quê? Sobre degradação do solo. E por isso que eu falei novamente sobre o que é solo e o que é subsolo. Então, vejamos que nós temos uma imagem aqui, e essa imagem dá para perceber que ela não era dessa forma. Antes, ela deveria ter muitas árvores, né? E agora nós estamos vendo ela totalmente aqui como se fosse um desmatamento. O que quer dizer isso? Destruição das árvores, que o homem, ele destrói de maneira que vai o quê? Vai destruindo o meio onde ele mora. Às vezes por necessidade, mas às vezes sem nenhuma necessidade, sem nenhum cuidado, para que depois esse solo ele fica próprio novamente para que eles possam sobreviver. Vejamos, degradação do solo. Geralmente é causada pela associação de fatores climáticos, como a seca ou o excesso de chuvas, com práticas predatórias, tais como desmatamento de extensas florestas, agropecuária intensiva, que utiliza agrotóxicos em larga escala e mineração em grandes áreas. Vejamos aqui que nós estamos falando sobre o quê? Sobre a degradação do solo. O que está acontecendo? O nosso planeta, vamos falar assim de planeta, ele está totalmente sendo o quê? Destruído. Vocês já ouviram falar na floresta amazônica e que ela está sendo o quê? Desmatada. Eu assisti uma reportagem no Jornal Nacional que fala que 70% dela já está totalmente o quê? Sem árvore, porque eles estão desmatando, estão cortando as árvores sem piedade, vamos dizer assim, sem nenhum cuidado. E nós sabemos que a maioria das pessoas depende de quê? Das árvores para sobreviver. E se nós não tivermos as árvores, o que vai acontecer? Esse meio ambiente ele vai ficar pobre, os rios vão desaparecer, os animais vão desaparecer e o que vai acontecer? Nosso planeta vai ficar extinto de quê? De seres vivos. E é muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado em cuidar principalmente das nossas casas,
Vejamos lá a plantinha que tem. Se você, uma árvore que está perto da sua casa, se você cortar, você plante outra, porque a árvore ela serve até mesmo para que nós possamos respirar um ar puro. Aqui nós temos uma imagem, e estamos vendo aqui, olha, esse solo. Será que ele está rico ou pobre? Não, ele está pobre, gente. Vejamos aqui que aqui é uma seca. E veja que o solo aqui está todo rachado. E as árvores estão, o que está acontecendo? Elas estão desaparecendo deste local. O que será? Por que aconteceu que esse solo ficou dessa forma? Vamos supor que seja o que? O desmatamento de extensas florestas que estão desaparecendo de onde? Do nosso planeta. Como fazer para evitar a degradação do solo? Vocês sabem, gente? Diminuir o desmatamento, evitar as queimadas e utilizar o solo corretamente para o cultivo. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos um nome chamado erosão. O que quer dizer erosão? A erosão é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificada se o solo for utilizado de modo inadequado. E ocorre por ação de fenômenos de que? Da natureza ou do ser humano. As partículas do solo são carregadas de um local para o outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Então, observe esse ambiente aqui, olha como aconteceu. Isso aqui é que é chamado de erosão. Vamos dizer que isso aqui foi o quê? Foi muita chuva, e essa chuva foi o quê? Foi modificando esse local aqui, esse ambiente. Então, o que acontece? Foi uma ação de quê? Da natureza, um fenômeno chamado da natureza. E o ser humano também, ele contribui para que esse solo, ele fique o quê? Pobre. Por quê? Acabei de falar para vocês sobre o desmatamento de grandes florestas que está acontecendo no nosso planeta. Vejamos aí que a floresta amazônica diz que tem muitas pessoas que ficam fiscalizando. Mas o que acontece? Às vezes eles não dão conta, porque tem os garimpeiros que eles agem de forma clandestina dentro dessas florestas, atrás de quê? Atrás de ouro. E por isso a ganância do homem, do ser humano, é muito grande. E eles não estão preocupados com o que pode acontecer no futuro. Que nós podemos ficar sem o quê? Sem a água. E muitos animais, eles vão desaparecer de onde? Do nosso planeta. Tem 75% da população depende de quê? Depende das florestas, das matas, dos vegetais. Muitos animais, eles estão saindo do seu habitat e estão procurando outros lugares. Por quê? Porque o local onde eles vivem não tem mais. Então, eles vão procurar meios para quê? Para que eles possam sobreviver, vão atrás de moradia, vão atrás de alimentação. Esse conteúdo, esse assunto é muito delicado. Vamos prestar atenção em como nós estamos utilizando o meio onde nós moramos. Vejamos que o homem, ele destrói, né, o ambiente, ele destrói, ele desmata, e aí ele constrói outras coisas nesse local. Por exemplo, as moradias onde nós moramos, as pontes, os viadutos. Mas isso ele tem que pensar antes de cortar qualquer árvore. Por quê? Porque nós necessitamos das florestas, dos vegetais, para que nós possamos viver bem. Aqui nós temos o solo que apresenta na fotografia acima, apresenta rachaduras, que é esse aqui, ó, vocês estão vendo que é bem grande, e buracos.
Essas são características comuns do solo que sofreram que erosão, principalmente por ação de quê? Da água das chuvas. Vocês observam que nós estamos falando sobre ambiente climático. O que quer dizer isso? É porque muitas vezes o ambiente está muito quente, frio. E o que acontece? Por que está acontecendo? Por causa do desmatamento, por causa das queimadas. E muitas das vezes também é uma ação da natureza, ventos muito fortes, que nós estamos aqui na realidade que acontecendo, ventos muito fortes, de 60 km por hora, 100 km por hora, então as árvores não aguentam e elas acabam sendo derrubadas por esta ação e também os ventos fortes. Então tudo isso contribui para quê? Para que aconteça a erosão do solo. Falei queimadas já há alguns minutos. Então, as queimadas, elas contribuem para quê? Para que o nosso ambiente, ele fique o quê? Desmatado, para que o nosso ambiente fique sem vegetais. Vejamos aqui as queimadas. Para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de quê? De queimadas e de desmatamento. Eu falei muito aqui para vocês sobre o desmatamento. Mas esse desmatamento, eles fazem um desmatamento sem pensar um desmatamento, às vezes clandestino, não tem nenhuma fiscalização. Por que eu vou cortar essa árvore? Em vez de eu cortar essa árvore, por que eu não planto outra no local? Porque as árvores necessitam, elas nos fornecem fruto, elas nos fornecem sombra, ela purifica o ar. E nós vivemos de quê? Vivemos dependente desses vegetais, porque dele nós necessitamos e eles são essenciais para que nós possamos viver bem. As queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Os animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado ao cultivo das plantas. Por que esse solo ele se torna inadequado para o cultivo das plantas? Porque esse solo ele vai ficando pobre. Aqueles nutrientes necessários que é preciso para que dê vida a outro ser vivo, não existe mais. Porque foi feito as queimadas e esse solo foi o que? Não desistiu, saindo todos os nutrientes. Porque os vegetais, eles necessitam de nutrientes para sobreviver. Precisa de água, precisa de sais minerais, do sol, calor, luz. Então, tudo isso é necessário para que os vegetais, eles cresçam e sobrevivam. Além disso, essa atividade destrói o habitante de muitos seres vivos e provoca a poluição do ar. Eu creio que isso não destrói o habitat, né? Habitat quer dizer o lugar onde esses animais estavam morando, onde eles viviam. Olha, vocês observam que tem muito, agora vocês aí para fora, vê muito leão, vê muito tigre, onça no meio das estradas. Por quê? Porque eles não têm lá no lugar onde eles viviam, não tem mais algo para eles sobreviver, não tem mais alimentação, que muitos animais vivem de outros animais, então quando esses animais desaparecem, também eles não têm como sobreviver, eles precisam da água também para sobreviver, eles precisam de outros vegetais para sobreviver, então isso é um conjunto, nós necessitamos desse conjunto para quê? Para que nós possamos vivermos bem. Então nós temos que evitar as queimadas, devemos evitar o desmatamento, porque nós necessitamos desses animais, desses vegetais, precisamos de recursos naturais para que nós possamos viver neste planeta. Gente, não vou falar muito sobre lá São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos aqui mesmo para Santa Inês. Vocês observam que aqui está muito quente. E às vezes a gente não consegue nem ficar dentro de casa,
Por quê? Por causa da ação do homem e muitas vezes também o fenômeno da natureza que acontece, chuvas muito fortes, ventos muito fortes, e aí o que que acontece? Derruba árvores, derruba até as moradias onde nós moramos. Vejamos essa fotografia aqui, ó. Observe a fotografia ao lado. Olha, veja o que está acontecendo aqui, olha. Queimadas. E o que diz? A queimada para praticar agricultura e pecuária. Muitas das vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Olha o que está acontecendo. Será que essa queimada aqui está legal? Tá para ver que é o que? Ilegal. Tá bem aqui, ó. E os animais estão fugindo, ó. Fugindo lá de onde eles viviam, estão saindo para procurar outro lugar para eles sobreviverem. Então, o que nós falamos? Vejamos aqui no nosso livro, na página 226, que fala também sobre a degradação do solo. Na página 227 fala sobre queimada, tudo que eu falei para vocês tem aí. Aqui fala também sobre erosão, que eu falei sobre a erosão, que é um processo que ocorre o que? Naturalmente, mas pode ser o que? Intensificado, se o solo for o que? Utilizado de forma adequada. Foi o que eu falei ali no vídeo. E também na página 228 também fala sobre a contaminação do solo. Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo, mas que eles podem degradá-lo. Quem? O ser humano. Como? Destruindo. Através de quê? Da poluição. Vamos falar da poluição. Poluição do ar. É muito importante. Nós precisamos respirar ar puro, mas devido às indústrias, às fábricas, os gases que saem da moto, do carro, então tudo isso faz com que o ar fique poluído. E esse ar poluído, o que acontece? Nós vamos ter dificuldade para respirar e podemos ficar o quê? Com pneumonia, que está acontecendo muito agora, essa mudança de clima, muitas pessoas estão com dificuldade para respirar. Então, o ar poluído também faça com que aconteça esse procedimento, essa causa, essa doença, que pode nos deixar o quê? Pode até nos levar à morte. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos no nosso planeta, o que nós fazemos no ambiente onde nós moramos. O que nós fazemos no lugar, na cidade onde nós moramos. Nós temos que ter um cuidado, assim, um cuidado carinhoso, porque nós dependemos, criança, nós dependemos desses vegetais, desses animais, e nós precisamos ter um ar puro. E se as árvores for queimadas, se as árvores for cortadas, daqui um dia a gente não tem nem mais dizer, ai, eu queria ter aquela árvore para me brincar na sombra. Eu queria aquela árvore para me comer aquele fruto. Por que não tem mais? Porque estão desaparecendo. E essa foi a nossa aula de hoje, que nós falamos sobre o que? Degradação do solo. E na degradação do solo entra o que? Erosão e queimadas e também a contaminação do solo. Essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está a nossa agenda. Ciência, responder as páginas 226, 227, 228, 230, 233 e 234. Nós colocamos porque cada página, criança, às vezes é só uma questãozinha. Então, tem duas que tem só uma, tem página que tem só uma, tem outra página que tem duas. Então, são poucas questões. E se vocês tiverem com dificuldade para responder às atividades de ciência, vocês podem me procurar no privado. Muitas das vezes eu demoro a responder porque a internet cai e aí fico com dificuldade para responder na mesma hora. Mas eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E qual foi a nossa aulinha de hoje? Foi sobre degradação do solo, que fala sobre queimadas, fala sobre a contaminação do solo, fala o desmatamento, os cuidados que devemos ter com o nosso meio ambiente para que nós possamos viver bem. Tchau, meus queridos alunos. Sinta-se abraçada por nós, eu e a professora Larissa. Estamos aqui para ajudar vocês. Pode perguntar no que vocês quiserem.
Beijo e até a próxima aula.